A hora do Super Debate Tupi com nossos convidados mais que especiais, o deputado estadual Rodrigo Amorim e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Você se informa, participa, tem mais conteúdo. O melhor programa de debates com os melhores debatedores do rádio. Francisco Barbosa comanda o Super Debate Tupi. Pois bem, 11h07, 11h07, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O assunto da semana é o início da discussão da Lei Orçamentária de 2022, ou seja, a definição de quanto e onde o governo vai gastar no ano que vem o dinheiro que tem para obras, para benefícios para o cidadão fluminense. A previsão é que a votação final do texto aconteça até o início de dezembro, mas quem está comandando essa história, que tem como um dos atores principais o Rodrigo Amorim, deputado estadual, que lá está para essas votações, é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano. Eu fiz aqui minha lição de casa, espero não esquecer nada. Se eu esquecer, o senhor me lembre, por favor, né? Deputado, é a primeira vez em 5 anos que o orçamento estadual não tem déficit, né? Ou seja, sem previsão de entrar no vermelho. O cheque especial a gente não vai gastar sem ter o que gastar, né? Não vai ficar no vermelho. Saímos da crise, como é que isso aconteceu? É um quadro que vai permanecer? Conta pra gente. Deputado André Siciliano, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui na Tupi. Bom dia. Bom dia, Francisco, bom dia, Amorim, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Bem, primeiro, isso é fruto do ajuste que aconteceu em 2017, quando o governo estadual manda para a Assembleia muitas mensagens quando a gente tinha que aderir ao regime. Naquele momento, Francisco, os salários atrasados, 3, 4 meses, aposentados, inclusive pensionistas, os bloqueios aconteciam nas contas do Estado. Então, foi preciso o Congresso aprovar uma lei que reconheceu a falência do ente público, e foi isso que aconteceu. A lei de recuperação fiscal é isso. E a Assembleia, naquele momento, cercada ao som de bombas de efeito moral, gás de pimenta, balas de borracha, votamos ali e o Estado aderiu. Naquele momento, botou os salários em dia, e isso foi 17, 6 de setembro de 17. Assina o regime, toma emprestado os recursos, põe os salários em dia, e aí veio o novo governo, 19. Em 19, novembro de 19, nós fizemos algumas modificações também importantes na lei do ICMS, na lei do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que já era para ter refletido no início de 20, março e abril de 20. Veio a pandemia, economia para, o Estado arrecada 66,6 bi em 20, quando deveria estar muito melhor. O governador Cláudio assume, faz um ajuste, faz corta de custos, e aí possibilita, nesse ano de 21 para 22, um orçamento real, fora da pandemia, com também, a gente tem que reconhecer, com arrecadação melhor nos royalties de petróleo. Então, nós vamos ter em torno de 85 bi de despesa, com receitas estimadas para 22, estimada pelo governo, mas eu acho que é muito mais. E aí, quais são os principais investimentos, destaques que o senhor vê nessa lei do orçamento que a ser aprovada até dezembro pela Assembleia Legislativa? Chama a sua atenção e o senhor acha importante que sejam aprovados? Que iniciativas aprovadas? Não, nós temos lá em torno de 7 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura de ponte, de estradas, investimentos na área social fundamental, o Supera Rio, o empréstimo através da AG Rio, aquela coisa por exemplo, do restaurante popular, do café da manhã. Então tem investimentos de mais de 1 bilhão de reais na área social, que é fundamental para que a gente possa minorar o sofrimento da população. Mas eu diria que nós vamos ainda ajustar o orçamento. Eu diria, o secretário que é de planejamento, que faz o orçamento, que é um amigo e que a gente discute muito a questão da arrecadação e das despesas, que é o Zamit, um bom técnico, mas eu acho que a gente vai arrecadar mais e vai gastar menos do que está orçado em 22. Então, eu sou mais otimista ainda, Francisco. Eu acho que nós saímos da crise, sim. Que bom. Mais de 51 bilhões com gastos de encargos e pessoal.
O salário dos funcionários, ou do funcionalismo, vai ficar congelado? Vai ter reajuste? Como é que vai ficar essa situação? Que é a situação mais delicada que o senhor tem na casa, porque eles batem a sua porta. Eles estão à sua porta o tempo todo. As nossas. O senhor trabalha com eles, depende deles, né? Eles fazem funcionar a casa. Como é que vai ficar essa história? Bem, primeiro que os servidores estão desde 2014 sem aumento. Então, se nós mensurássemos de 14 para 21, daria mais de 45%. E a gente, em conversa, eu com o governador Cláudio Castro e alguns parlamentares, nós fizemos vê-lo que ele precisava fazer pelo menos de setembro de 17, quando foi assinado o regime de recuperação, até dezembro de 21, uma recomposição salarial corrigindo as perdas do IPCA. Isso vai dar em torno aí, na minha cabeça, de 24%, 25%, com a inflação toda de 21%. Então, nós votamos e aprovamos um pagamento retroativo a 17, em torno de, vai ter isso, 24%, 25%, que será pago 50% em 22, e 25% em 23 e 25% em 24. Recomposição de perdas salariais, corrigindo o IPCA dos servidores públicos de 6 de setembro, de 17 a 21. O governador já sancionou a lei e não tenho dúvida que será implementado em 22. Compromisso do governador. Que bom. Daqui a pouco eu vou para o lado aqui do Rodrigo Amorim para ver o que ele está vendo nesse orçamento e como é que ele está achando que ele chega, que ele chamaria atenção dentro da discussão. Mas eu quero fechar com a história dos royalties e a participação do petróleo que o senhor acabou de citar, que cria o Fundo Soberano, que é mantido por esse dinheiro. O que é esse Fundo Soberano? Para que ele serve? Como é que ele funciona? O que é isso? Deputado presidente André Siciliano. Então, Francisco, todos os países do mundo produtor de petróleo têm fundos. E esse fundo pode ser um fundo de poupança, pode ser um fundo de investimento. Esse fundo é pensando o país, pensando o Estado fora da produção do petróleo, porque daqui a 40, 50 anos, com uma modificação do uso da energia, aquela coisa do solar, do eólico, agora até da onda do mar estão gerando energia. Então, eu diria a médio e longo prazo, aí 40, 50 anos, nós vamos abrir mão do petróleo, mas até lá não tenho dúvida que será necessário. Então, a gente precisa pensar o Estado fora, além dos royalties de participação. Então, nós propomos, na Assembleia Legislativa, eu fiz um projeto de lei, uma emenda condicional de minha autoria, depois concedi coautoria para mais de 50 parlamentares e vamos votar agora a lei complementar. O que é esse fundo no estado do Rio de Janeiro? Estamos pensando além do petróleo. É um fundo de investimento que poderá ser usado para ser investido em obras ou em pesquisa e desenvolvimento ou em produtos novos, que a gente chama de investimentos estruturantes para gerar novos investimentos, que vai criar a condicionante de atrair mais investimentos. Por exemplo, a UFRJ hoje tem 3 vacinas em andamento em teste. 3. Ela separou uma molécula lá, uma coisa que nenhuma outra farmacêutica do mundo separou, e tá avançando muito. Então precisa transformar aquilo em vacina. Porque eu não tenho dúvida que anualmente, assim como H1N1, sim, separou uma substância, a palavra certa, né? Anualmente nós vamos precisar dessa vacina, não tem jeito, nós vamos ter que aprender a conviver com o novo normal. Então esse fundo poderá investir, por exemplo, agora com 5G, a gente pode levar a internet para todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive a área rural. Então a gente fala que é iluminar todo o estado. Isso também é um investimento estruturante. Então esse fundo será feito um fundo para investimento e não de poupança, porque não adianta poupar, porque a gente tem um serviço da dívida que é mais caro do que o próprio aplicação, para investir em obras estruturantes, em pesquisa e desenvolvimento e novos produtos, para gerar novos investimentos, para que o Estado possa pensar o desenvolvimento, por exemplo, da indústria pós-pandemia e pós-petróleo. No popular, uma caixinha que a gente vai ter lá para botar o dinheiro naquilo que é bom para nós. Esse fundo
ele está sendo capitalizado com o superávit da arrecadação dos royalties. Esse ano, seguramente, mais de 2 bilhões de reais nós teremos de superávit, 30% do superávit para o fundo, e também uma discussão técnica, que é uma CPI que está em andamento na Assembleia. A gente estima que a gente pode rever de participações especiais quase 10 bilhões de reais dos últimos anos. Então 50% desses recursos irão também capitalizar o fundo. O fundo será um fundo muito importante para a economia do estado do Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida, e como a previsão para os próximos 4, 5 anos é mais que dobrar a produção de petróleo no estado do Rio de Janeiro, independente do preço do barril do petróleo, nós vamos ter, na minha opinião, um superávit, e esses recursos irão capitalizar o fundo. Que coisa boa, só boas notícias. 11h17. Deputado Rodrigo Amorim, mais uma vez obrigado por aceitar o convite para estar mais uma vez conosco aqui na Tupi. Obrigado pela gentileza, deu um esticão aqui com o presidente da Assembleia, porque lei orçamentária não é papo de todo dia, nem é para todo mundo, né, que possa entender de cara. Tem que se explicar o que é isso. Então, na verdade, né, que eu botei de uma forma bem simplista aqui, é onde e como o governo o governo do estado do Rio vai investir o dinheiro dos nossos impostos e das nossas taxas, que acaba voltando para a gente. É para isso que ele é recolhido. Como é que o senhor vê essa discussão da lei orçamentária de 2022? O que chama a sua atenção? O que o senhor espera disso? Bom dia, deputado Rodrigo Amorim. Em primeiro lugar, bom dia, Francisco Barbosa, a toda a família Tupi, bom dia ao presidente André Siciliano, a todos que nos ouvem. De fato, o orçamento, fazendo um paralelo com uma vida cotidiana de uma pessoa, é igualzinho na nossa casa. Aquilo que a gente ganha, todos os membros da casa ganham, e como vão gastar esse recurso. No Estado é a mesma coisa. Quanto o Estado recebe, e recebe de várias formas, através dos impostos, das taxas. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro, o royalty do petróleo, nós somos abençoados por Deus por ter essa riqueza natural na nossa costa, o que nos rende os royalties do petróleo, da produção do petróleo, o que faz com que precisemos ter sempre bons representantes em Brasília lutando para que esses royalties do petróleo fiquem no Rio de Janeiro. Você já deve lembrar que já teve discussão de tirar esse recurso daqui, e a gente precisa de gente em Brasília trabalhando para que esse recurso fique no Rio de Janeiro. Verdade. Então, de forma muito sintética, é isso. O Rio de Janeiro vive um bom momento por causa do royalty, da alta do petróleo, que isso impacta o royalty do petróleo, e sem dúvida nenhuma o que a gente precisa fazer em primeiro lugar, cortar a despesa, deixar de gastar dinheiro com bobagem. O governo tem feito seu papel, assim como os outros poderes. A Assembleia Legislativa, com a presidência do deputado André Siciliano, ela economizou recursos do seu fundo, inclusive contribuiu para ações que não são propriamente do poder legislativo. Por exemplo, nós aprovamos semana passada o empréstimo, a cessão de 20 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro, investir ali nesse drama do Esse Rio de Janeiro, que são os moradores de rua hoje, assim como outras tantas iniciativas financiadas pelo Parlamento Fluminense. Esse bom momento que o Rio de Janeiro vive de integração dos poderes, tanto se fala no âmbito nacional de guerra entre os poderes, no Rio de Janeiro a gente vive o contrário. A gente vive uma perfeita harmonia entre a Assembleia Legislativa, o governo do Estado e o Poder Judiciário. Eu tenho convicção que essa integração dos poderes está permitindo colocar o Rio de Janeiro na rota de desenvolvimento novamente. Muito bom. Daqui a pouco, com o deputado Rodrigo Amorim e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, vamos falar de uma lei que está na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas tem tudo a ver com nós que somos cariocas e fluminenses, que fala sobre drogas e segurança pública, armas. Tudo ao mesmo tempo agora? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, entender um pouco melhor essa história. Se é um negócio para o Rio de Janeiro capital, tem impacto no resto do estado? Vamos saber já com André Siciliano, presidente da Alerj, e Rodrigo Amorim, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, 11h20. Programa Francisco Barbosa, Super Debate Tupi. Estamos de volta com o Super Debate Tupi. Conosco o deputado estadual Rodrigo Amorim e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano. O assunto de agora é da Câmara de Vereadores, mas todo assunto que diz respeito ao cidadão carioca fluminense, enfim, de qualquer município, diz respeito também aos deputados estaduais pelo Rio de Janeiro.
E esses dois que estão aqui estão atentos a isso. Projetos de lei sobre segurança pública e drogas estão em pauta e podem ser debatidos na Câmara de Vereadores do Rio hoje. Um deles prevê multa de R$400 para quem for flagrado usando drogas ilícitas em áreas públicas, e o outro permitir a fabricação e comercialização de armas de fogo no município do Rio. O senhor conhece bem o projeto que multa quem for flagrado consumindo drogas nas ruas, meu caro deputado Rodrigo Amorim, porque o projeto é do seu irmão Rogério Amorim, não é isso? E o senhor esteve junto com ele na carpintaria desse projeto. O que é isso exatamente? Ô Barbosa, eu tenho trabalhado muito para a restauração da ordem. Restauração da ordem, a gente está vivendo isso no Rio de Janeiro, e um dos caminhos para restaurar a ordem é impedir essa balbúrdia que está acontecendo nas praças públicas, nas áreas públicas do Rio de Janeiro, que é o consumo desenfreado de drogas, como se não fosse crime. Eu não tenho a menor paciência com o maconheiro. Maconheiro, ele financia o tráfico, financia o crime, e a gente precisa coibir isso. Além de outras iniciativas, fundamental o projeto de lei do meu irmão, o vereador Rogério Amorim, no sentido de estabelecer uma multa pecuniária, vai doer no bolso de quem fumar maconha em praça pública, afrontando as famílias, afrontando as pessoas de bem que querem usufruir dessas áreas públicas no Rio de Janeiro. Sim, há pouco nós tivemos, há pouco mesmo, alguns dias, a liberação das máscaras no Rio de Janeiro pela Prefeitura do Rio, mas dependia da aprovação, porque existia uma outra lei, e sempre vale a lei restritiva, quando há dúvida quanto à aprovação, pelo governo do estado, pela Assembleia Legislativa, houve aprovação, enfim, não estamos mais usando máscaras em vias públicas no Rio. Essa lei, quanto às armas, quanto ao consumo de drogas no Rio de Janeiro, nas ruas, precisa também passar pela Assembleia, meu caro deputado André Siciliano? Barbosa, com todo respeito ao nosso Rodrigo Amorim, em relação às armas, sim, porque nós vedamos a instalação de indústria de armas de fogo no estado do Rio de Janeiro. Então, sim, tem que modificar a Constituição do estado. Em relação ao solo público, à praça, essa questão mais afeta mesmo ao município. Quem pode legislar são os vereadores. Não que em relação à capital não se possa legislar em relação às armas. Depois, uma vez votado e modificando a Constituição, aí sim poderia legislar para autorizar. Sim. Mas em relação à questão das drogas, Francisco, essa é uma guerra que nós perdemos. O que tem que ser feito para mudar, o que precisa fazer, eu não sei. Mas é uma droga que a gente perde todo dia vidas de inocentes em tiroteios. O Estado gasta hoje mais recursos com a área da segurança pública do que mesmo com a educação. Então, a gente precisa discutir uma saída, né? Não estou dizendo que a saída seja multar quem usa a droga nas praças, mas a gente precisa discutir seriamente no Congresso Nacional uma saída em relação às drogas, em relação especialmente à maconha. Uma política nacional. Isso, sim. Porque não dá, essa guerra nós já perdemos. Eu entendo até a indignação do deputado Rodrigo Amorim. Primeiro, que eu conheço a cabeça dele em relação às drogas, ele é intransigentemente contra. E segundo, que no Rio está esculachado, né? Outro dia eu estava na Glória, sentado com meu amigo Afonso, da Chave Real, estávamos lá almoçando, né, na beira ali, na Avenida Beira-Mar. Aí passaram 2 meninos fumando maconha como se fosse cigarro. Falei, esse cheirinho eu conheço. Falei, eu conheço esse cheiro desde os tempos de faculdade. Mas era mesmo. Falei, caramba, a cara de pausice tá geral, né? O popular é uso recreativo. Exato. A garotada tá numa recreação só no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta a falar em recreação para falar de Maracanã e o novo hino do Maracanã. Será isso? Vamos ver daqui a pouco aqui na Tupi, 11h44. Programa Francisco Barbosa, Super Debate Tupi. Tem um pouco tempo, mas para dar boa notícia a gente dá um jeito, né? A Assembleia Legislativa do Rio escolheu o hino oficial do Maracanã. Um projeto de lei dos deputados Chiquinho da Mangueira e André Siciliano, que está aqui com a gente, foi votado e transforma a música O Campeão, de Neguinho da Beija-Flor. Aí, ó. Eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Não tem jeito, é o hino oficial do estado agora. Já era antes por força popular, agora tem lei para dizer que é. Que coisa. Parabéns, viu, deputado? Francisco,
é o hino, né? Domingo eu vou ao Maracanã, o nome da música é Campeão. Isso. Mas ele unificou todas as torcidas cantam. E a gente canta com mais força, que nós somos do Flamengo, né? Tá bom. E hoje é dia da favela, né? E o senhor está preparando uma boa notícia que pode sair a qualquer momento para as favelas, não é isso? Eu sou o autor de um projeto de lei que reduz o ICMS das contas de luz dos moradores de áreas populares, em especial da favela. De 32% o ICMS cai para 12%. Opa. Então, o prazo para a sanção do governador na próxima semana, ele vai sancionar, vai virar lei. O projeto de lei 4461 também são vários coautores, e eu pedi agora há pouco à Casa Civil que se nós pudéssemos anunciar o dia de hoje a sanção, para marcar o dia da favela, a redução de mais de 20% nas contas de luz dos moradores da favela. Mas mais que isso, Francisco, o projeto também obriga as concessionárias distribuidoras de energia a fazer um programa de eficientização, de melhorar também as condicionantes dos moradores de áreas populares das favelas. Que bom. E a semana que começa daqui a pouquinho, né? Se bem que o senhor está trabalhando a 1000 por hora, estamos na quinta-feira ainda. Tem alguma coisa reservada aí, deputado? Não, em relação ao orçamento, dizer que iniciativa da Assembleia também, a gente está garantindo o chamamento dos concursos públicos, com destinação de recursos do orçamento do Estado para isso, e a realização também de novos concursos, sobretudo na área da segurança pública. Opa. Então, os servidores respeitados, fruto dessa parceria da Assembleia com o governo do Estado, os salários, mais uma vez, essa recomposição das perdas inflacionárias. Então, respeito ao servidor, respeito ao concurso público e uma cruzada contra o maconheiro, que, se Deus quiser, essa lei vai ser aprovada na Câmara do Rio hoje. Mantenha calma. Deputado Rodrigo, manda aí, deputado Rodrigo Amorim, seus abraços. Olha, quero mandar um abraço a todos os ouvintes, agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando para esses milhares de pessoas que nos ouvem diariamente aqui nesse programa de grande audiência, maior audiência do rádio brasileiro. Obrigado, Francisco Barbosa. Obrigado. Um abraço carinhoso aqui ao presidente André Siciliano e essa integração que está botando o Rio de Janeiro na trilha do desenvolvimento novamente. Presidente, seus abraços. Meus abraços vão para todos os ouvintes e a gente sabe do momento que o Estado ainda passa. Nós estamos saindo da inércia, voltando a crescer, em especial a arrecadação. Isso reflete logicamente no movimento também da indústria, do comércio. Mas, Francisco, dizer que o pior já passou, otimismo, 22 melhor, porque tem muita gente ainda passando necessidade. A gente precisa garantir, por exemplo, o Supera Rio, que chegue na ponta, na mão das famílias que precisam, e é isso. Então, o momento é muito importante, como falamos aqui, Francisco, no ar e fora do ar. O Estado vive um momento único de harmonia entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então é isso, cada um fazendo o seu papel, cada um executando as suas políticas, mas em prol da população, de quem mais precisa. É isso que a gente pensa no final, é isso que a gente tem. O político tem que fazer isso sempre, o melhor para quem mais precisa. Então, muito obrigado a Tupi e aqui ao Francisco. Muito obrigado. Vou forçar a barra para ver se o deputado André Siciliano volta semana que vem aqui ao nosso debate. O deputado Rodrigo Amorim já está escalado também. Eles voltam semana que vem. Eu volto já. Até já. Super Debate, Francisco Barbosa.